Boa noite, queridos irmãos. Coube a mim trazer a palavra hoje, né? Li muita coisa, pensei em vários temas. Talvez eu me perca um pouco, né? Mas eu queria compartilhar a experiência que eu tive fazendo o exame, aquele exame que eu tanto adiei, né? A cintilografia, no meu caso. E acabei passando muito mal, nem todos sabem, né? Mas eu passei muito mal, fiquei muito ruim. Mas fiquei bem depois. Agradeço a Silvia por ter ido conosco, né? Ter aliviado o lado de Aleí, ter ficado comigo também depois, quando a Aleí voltou para o trabalho. Mas, assim, foi um momento muito interessante, porque eu não me senti ansiosa, né? E eu vou falar mais ou menos hoje sobre as aflições, né? Que muitas são as nossas aflições, mas que o Senhor de todas nos livra, né? Que os nossos livramentos vêm pela fé no Senhor. O interessante é que quando eu estava conversando com o médico na hora do exame, né? Ele estava passando um tal remédio que acelera o coração. Aí eu falei assim para ele, engraçado que ontem eu preguei sobre ansiedade. Aí ele falou, pregou sobre ansiedade, o que você falou sobre ansiedade? Eu falei, falei vários versículos, não andei ansiosos por coisa alguma, não cai uma folha, um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Aí ele falou assim, então você, na teoria você sabe, na prática você não bota? Eu falei, né? Mas eu falei em todo momento no culto. Miserável homem que eu sou, né? Como o apóstolo Paulo falou em outro contexto, mas eu falei nesse contexto. E sou uma mulher de pequena fé, né? Aí ele pegou e falou assim, você não é uma mulher de pequena fé. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então, você prefere ser Pedro ou ser Judas Iscariotes? Aí eu falei, com certeza, Pedro, e eu me vejo nas características de Pedro, né? Algumas características de Pedro, ser impulsivo, aquela coisa toda. Aí ele, então, é muito melhor ser Pedro. Aí me veio até a mente também, que essa foi a conversa que eu tive com o médico, quando ele fazia o exame, me veio à mente, né, quando Pedro caminhou sobre as águas, né, Jesus chamou, ele foi, depois quando ele percebeu, ele, né, afundou. E assim somos nós também, né? Às vezes nós nos comportamos como homens e mulheres de pequena fé. Então, hoje nós vamos falar sobre as aflições, como eu falei, e o silêncio de Deus também. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra, Salmo 34, 19. Muitas vezes nós não reconhecemos e algumas vezes nem percebemos os livramentos que temos recebidos. Quantos livramentos o Senhor nos dá e a gente não percebe? Né? Muitas vezes focamos nossas atenções mais nas aflições e isso entristece o coração do nosso Pai, já que a promessa que temos recebido da parte dele é de que apesar de muitas serem as nossas aflições, muitas são as aflições do justo, o Senhor de todas os livra. Deus nos, né, na sua palavra, ele fala isso, eu não anotei a referência, mas ele fala isso, né? Então, com certeza quando a gente fica aflito, entristece o coração de Deus, porque tem muitas promessas na Bíblia, né? Para que nós coloquemos nossa fé em prática, busquemos mais o Senhor. O mais importante não é nos deter na aflição, mas no livramento. Somos servos e filhos e tantas outras mais características que nos são dadas pela palavra. Precisamos nos apegar a essas qualidades para que compreendamos o quanto Deus nos ama e o quanto temos sido livrados de situações adversas, que por mais que venham contra nós e nos enfraqueçam, em Deus somos fortalecidos, somos mais que vencedores. Muitos servos do Senhor no Antigo Testamento receberam livramentos. Apesar de, no momento da dificuldade, não terem entendido a dimensão do que poderia vir a acontecer, passaram por aflições e dificuldades, como foi o caso de José, alguém que não tomava sua própria defesa, né? Lembra quando a mulher, né, de
Potifar fez aquela, dizendo que ele, né, queria tê-la, e ele foi preso por causa disso, e ele não tomou a sua própria defesa, mas era um líder de excelência, que despontava mais em sua liderança do que os seus irmãos. Daniel foi íntegro durante o cativeiro na Babilônia e recebeu grande livramento na cova dos leões, né? Então, Daniel, ele não negou o Senhor, né? Quando baixou o decreto que ninguém poderia se ajoelhar diante do Deus vivo, né? Só dos deuses lá que eles acreditavam, e Daniel se ajoelhava diante do Senhor e foi colocado na cova dos leões, o Senhor os livrou, e com isso todos passaram a servir o Deus de Daniel, que é o nosso Deus vivo. Às vezes precisamos esperar em silêncio o livramento. Creio que uma das coisas mais difíceis para nós cristãos de hoje é esperar no Senhor. Não é fácil esperar no Senhor. Em tempos como os atuais, onde tudo corre a 1000 por hora, creio também que mais difícil ainda é esperar em silêncio o livramento de Deus. Mas muitas vezes o silêncio em Deus significa confiança e calma. Esperar no silêncio de Deus, a gente tem que confiar e tem que ter calma. E é isso que muitas vezes a gente não põe em prática. Eu, Rosana, não ponho em prática. Mas vou falar uma verdade para vocês. Eu gosto muito do versículo do apóstolo Paulo, quando diz: quando sou fraco, aí que sou forte. Porque quando eu preciso pôr em prática, o meu Deus me faz forte. O salmista Davi dizia: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Salmo 62:1. Existe um momento da nossa vida que a melhor coisa é o silêncio. Embora não seja fácil manter-se em silêncio, principalmente diante de perseguições, afrontas, injúrias e difamações. Eu que o diga, né? Mantive em silêncio com o Pedro, continuo me mantendo em silêncio com o irmão de Aleí. Mas a palavra de Deus nos mostra que muitas vitórias do povo de Deus aconteceram quando o povo se calou. Muitos acham que aquele que cala consente, mas não é bem assim. Vemos que Israel se calou diante do inimigo, mas não diante do Senhor. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, como está escrito em Efésios 6, como está escrito em Efésios 6:12, eu vou ler para vocês. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e a potestade, contra os denominadores do mal, já está escrito em Efésios 6:2. Mas que devemos colocar diante de Deus nossas petições, né? Porque o Senhor diz que nós temos que pedir, Ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele quer que nós vamos a Ele em oração, pedimos o que nós queremos em nome de Jesus, e no tempo dele, Ele vai nos responder. Foi isso que fez Ezequias, se calou diante da afronta, mas clamou a Deus. Eu vou ler para vocês Isaías 37, de 14 a 20. Tendo Ezequias recebido, que até chama-se a oração de Ezequias, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então e subiu à casa do Senhor. Estendeu-se perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor,
que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Eu li Isaías 37, de 14 a 20. Então, quando nós nos calamos diante das acusações, a nossa tendência é murmurar, ou seja, reclamar em voz baixa, né? Muitas vezes reclamamos a outros e nem ao menos oramos ao nosso Deus. Às vezes a gente está com algum problema, vai reclamar com o nosso amigo, nosso irmão, e nem oramos ao Senhor por aqueles problemas. Eu mesmo fiz isso várias vezes, ultimamente, quando eu tenho passado alguns problemas, né? E depois que eu passei a orar pelo problema. O Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Também não anotei a referência. Que o Senhor continue nos livrando de todo tipo de aflição, angústia, tribulação e prossigamos para o alvo que é Jesus, mantendo os nossos olhos muito mais no livramento que vem de cima do que nas aflições. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Então, que possamos ter essa certeza que a vitória é nossa em nome de Jesus. E que o Senhor está cuidando da gente. E que se muitas vezes a gente está achando que a resposta está demorando, que ele está em silêncio, mas no silêncio ele está trabalhando a nossa vitória. Amém. Pai amado que está no céu, graças te damos, Senhor Deus, por este momento de falar contigo, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, que foi falada agora, que nós possamos entender que o teu silêncio, Senhor Deus, é o seu agir nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, aqueles que nós vemos e o que não vemos também. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da saúde de cada um de nós desse grupo. Temos passado por adversidade, por enfermidade, mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos curado, Senhor Deus. Continue conosco, não para a nossa honra, mas para a honra do seu Filho Jesus. Amém.